O empresário acusado de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes prestou depoimento à Polícia Federal em Piracicaba, no interior de São Paulo. Quem tem os detalhes é o repórter Vitor Moraes. Alex Zatana Binotto, identificado como um dos 3 brasileiros que ofenderam e xingaram a família de Alexandre de Moraes, ministro do STF, prestou depoimento nesse domingo na delegacia da Polícia Federal em Piracicaba, no interior de São Paulo. O advogado de Binotto afirmou que o cliente dele nega todas as acusações, que ele não xingou o ministro Alexandre de Moraes e que isso vai ser esclarecido no curso das investigações. A família do ministro teria sido hostilizada na sexta-feira no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. Andrea Mantovani e o empresário Roberto Mantovani Filho, envolvidos no caso de acordo com a Polícia Federal, devem prestar depoimento na próxima terça-feira. As agressões tiveram início depois que Andrea Mantovani começou a xingar o próprio Alexandre de Moraes. Em seguida, Roberto Mantovani Filho teria gritado e agredido o filho do ministro, acertando um golpe no rosto do rapaz. Com impacto, os óculos do filho de Alexandre de Moraes chegaram a cair no chão. Depois dessa agressão, Roberto, Andrea e Alex Zanata prosseguiram com os xingamentos. Moraes estava na Itália para realizar uma palestra na Universidade de Siena. A PF ainda acionou a polícia em Roma e as imagens podem ser obtidas seguindo aí um protocolo, um acordo de cooperação internacional. De acordo com o Código Penal brasileiro, os crimes praticados por brasileiros no exterior devem seguir, a lei brasileira. Então, os 3 acusados vão responder ao inquérito policial, que vai apurar acusações de agressão, ameaça, injúria e difamação. Diogo Schelp, são pelo menos 3 envolvidos nesse caso do ministro Alexandre de Moraes. Um deles agora nega ter hostilizado o ministro. O que deve vir por aí? Paula, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que os cidadãos brasileiros têm o direito, de criticar autoridades, mas isso deve ser feito nas redes sociais, deve ser feito em veículos de comunicação, em público, ou mesmo em atos públicos onde esses ministros podem estar participando, onde essas autoridades estão participando, mas tudo de maneira pacífica. Quer dizer, há uma liberdade de expressão, mas xingamentos, esse tipo de agressão, interferindo inclusive na vida privada das autoridades, é realmente algo totalmente repudiável, porque a gente tem visto no Brasil isso acontecer com muita frequência, essa coisa de agredir, mesmo de xingar ou questionar ou interpelar, mesmo que sem xingamentos, uma pessoa, uma autoridade num restaurante, num espaço privado, realmente é algo que se deve sempre questionar, sempre colocar em dúvida. Isso é algo realmente inaceitável. Nesse caso específico, é ainda grave, porque além do próprio ministro, parentes foram aparentemente ofendidos e agredidos. É preciso investigar muito profundamente esse caso. Há uma versão diferente que é apresentada pelos acusados, dizem que outras pessoas estavam xingando, fazendo essa agressão, mas deve-se, obviamente, identificar os responsáveis e é algo muito grave, é algo que precisa parar no país. A crítica feita de forma serena é aceitável, e é, inclusive, desejável. Agora, agressões, xingamentos, isso não se pode aceitar. Pois é, Capês, independente da autoridade, o problema é que tem muita gente que incentiva e gosta de ver esse tipo de ataque às autoridades, né? Essa me parece uma prática fascista de ficar ofendendo pessoas em público, abordando quando estão no seu período de lazer com as famílias. Nada justifica isso, como disse o Schelp. O Código Penal, ele prevê o princípio da extraterritorialidade da lei brasileira. Aplica-se a lei brasileira, ou seja, o Código Penal, os crimes aqui previstos, ao crime cometido fora do Brasil por brasileiro. O princípio da personalidade ativa. Brasileiro que pratica crime fora do Brasil, aplica-se a lei brasileira. Mas a condição para isso é que ele entre no território nacional. É o que está acontecendo. Com relação especificamente à identificação da autoria, fica difícil apontar o dedo para alguém antes de ver as imagens, para a gente saber exatamente, precisamente o que aconteceu. Mas, de uma maneira geral, essa prática é uma prática errada, condenável. Eu, inclusive, cheguei
a telefonar para o então advogado Cristiano Zanin, quando ele foi agredido daquela maneira, verbalmente, de maneira absurda, dentro de um banheiro no aeroporto de Brasília. Isso não é aceitável, não é correto e as pessoas devem responder. Mas vamos aguardar as imagens para saber exatamente o que aconteceu e quem foi o responsável.